Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Amém mesmo ou não? Vocês estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Então, xoxinho, né? Você, amém. É para dar um amém assim bem forte, como diz na Assembleia, rasgado, né, Felipe? Amém! Ô, glória! Irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Tivemos sexta-feira ali um culto de jovens abençoado. Eu acompanhei ali pelos, o pessoal estava mandando ali no WhatsApp, né? Coisa abençoada, achei lindo demais. Louva a Deus, não teve caldo. Oh, aleluia, né? E logo quando não teve caldo, eu não pude estar lá, meu irmão. Meu Deus do céu, né? Mas glorificar aí a vida de cada um de vocês que esteve lá, ajudando, somando força, né? Porque, irmãos, nós precisamos investir na nossa juventude. Porque se nós não investirmos, o diabo está investindo. E tem levado muitos jovens, né, para fora do seio familiar, tem levado muitos jovens para a prostituição, levado muitos jovens, né, para as drogas, e a igreja precisa estar atuante, né, nessa questão. Quem dera, cada 2 dias tivesse um encontro de jovem, né? O jovem está se reunindo ali, ouvindo uma palavra, se alimentando da palavra. Irmãos, entenda algo, como nós alimentamos o nosso corpo, o nosso espírito também é necessário ser alimentado. E não é por outro meio, senão pela palavra de Deus, né? É pela palavra que nós fortalecemos o nosso espírito e permanecemos naquilo que é propósito de Deus, que nós almejamos alcançar diante do Senhor. Então, necessário é nós estarmos sempre ouvindo uma palavra e permitir que essa palavra entre no nosso coração. E quando ela entrar no nosso coração, ela mexa com a nossa estrutura, a ponto de nós entendermos o porquê da necessidade. Um homem que não se alimenta bem se enfraquece e logo morre. Isso tanto natural como espiritual. Então, palavra é necessária, né? Além do que a palavra, ela é a luz, ela é a direção, ela que nos dá, né, o foco para onde nós precisamos trilhar os nossos pés. Então, louvo a Deus pela vida da Graciele, né, das meninas, né, de todos que estiveram ali na sexta-feira, somando força para esse evento. Ontem tivemos evento de varões, né? Irmãos, eu ministrei 4h30 no período da manhã e mais 3 horas à noite. E daqui a pouco vou para um outro seminário, né? Só Deus para dar voz, dar força, né? E nós vamos indo fazendo a vontade de Deus. Mas louvar a Deus, né, pela vida dos varões que estiveram conosco ali ontem. Palavras direcionadas, trabalhou a nossa estrutura, foi bom demais, fortaleceu as nossas vidas. Quero convidar você que por um motivo ou outro não pôde estar, né? Próximo, estar com a gente ali, né? Sabe que às vezes acontece alguma coisa, tem uma necessidade ali, uma prioridade maior, né? Mas próximo, se esforçar para estar junto, né? Para nós que somos homens, sacerdócio, a qual Deus deu a incumbência de cuidar da nossa casa, de ser, né, a base de sustentação da nossa casa. Eu falava ontem lá em Gênesis 2, Deus deu duas tarefas para Adão: trabalhe a terra e cuide dela. E dentro da terra não estava só Adão, estava também a sua família. E em um momento Adão se dispersa, e quando ele se dispersa, a serpente vai na orelha de Eva e ó. Então nós não podemos, varões, estar dispersos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Ele confiou uma responsabilidade para mim e para você. O arar a terra significa nós temos a responsabilidade de trazer o suprimento para casa. E o cuidar da terra, nós temos a responsabilidade de, como cobertura, cuidar da nossa família, tanto naturalmente como espiritualmente. Essa é a função que Deus deu para Adão ali no Éden. Então, o varão, fique atento, né? Os dias
são difíceis. Nós vemos muitas famílias sendo dizimadas pela ação do nosso adversário, né? E a ausência às vezes da autoridade sobre a família, que é a nossa posição, vai gerar danos futuros. Eu falava ontem, onde você estava, Adão? E deixou Eva dispersa no jardim, né? E às vezes nós nos dispersamos, né? Focamos em tantas coisas, esquecemos de cuidar daquilo que é o bem mais precioso, que é a nossa casa, né? E quando nós vemos, já não tem mais o abraço de um filho, não tem mais um beijo de um filho, não tem mais o cuidado da esposa, e as coisas vão se perdendo na nossa caminhada. Há valores que não se deve perder na nossa vida, e o maior valor é a nossa família, irmão. Tudo que você possa vir a conquistar ou ansiar viver, não esqueça que o maior valor é a tua família. Você pode ter o melhor carro, as melhores casas, o serviço mais, você ganha mais dinheiro. Se você não tem uma família abençoada, unida, você não tem nada. Você não tem nada. Porque família é a primeira instituição que Deus criou. Deus criou, né? O carro quem cria é o homem. A casa quem faz é o homem. Mas a família Deus criou. Interessante que deu para mim e para você, viu, Nilton? Cuidar dela. Então cuide bem dessa bebezinha, da esposa, dos filhos. Wesley também, viu, Wesley? Chapeuzinho aí da Nike aí, né? Diego, Edinho, Ada, né? O Edivaldo, bebendo aguinha ali. Cuida bem da família, viu, William? Porque não existe bem mais precioso que Deus confiou nas tuas mãos. Entenda isso, não foi nas mãos da tua mulher, foi nas tuas mãos. Então cuide dela com excelência. Então foi maravilhoso ontem, né? Tivemos ali um tempo gostoso, né? Compartilhamos, brincamos. Os homens no primeiro momento receberam uma identidade diferente, que era uma lixa cor-de-rosa que eu peguei da pastora e um espeto de unha. E eu comecei a dizer assim, tem homem aqui? E dei as lixas e o espetinho de unha. Os caras ficam tudo olhando. Não, calma, irmão. Não é para você usar isso. Não inverta os papéis. Isso aí depois você leva para tua esposa. Mas aguenta aí. E Deus foi maravilhoso. Foi um dia proveitoso, né? Onde Deus realmente trabalhou a nossa estrutura. Estamos nos preparando, né, já para o nosso encontro de varões também agora em dezembro, né, pastor? Dezembro? Então, em dezembro tem o nosso encontro de varões aqui, né? Vamos se unir, né? Se aproxime dos líderes aí, que é o Fábio, o Edinho, né, que está precisando, soma força. Vamos convidar um varão para estar conosco aqui, irmão. E Deus, Ele quer que nós trabalhemos nessa questão para fortalecer esse propósito. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Oh, glória! Se Deus está na casa, algo novo acontece. Se Deus está na casa, tem milagre. Você entende assim também ou não? Se Deus está na casa, meu querido, o céu se move sobre ela e algo tremendo vai acontecer. Eu já consigo ver o mover das águas, viu, ministra Graziele? Eu consigo ver o mover das águas e consigo ver os anjos transitando sobre esse ambiente, tocando a mim, tocando a você, para nós avançarmos para algo maravilhoso na presença de Deus. Abre a palavra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 47. Oh, aleluia. Livro do profeta Ezequiel 47. Para quem não conhece, Ezequiel era um dos de Israel, de Judá, que estava cativo num reino chamado Babilônia. E Deus dá a ele uma visão esplendorosa daquilo que era a ação de Deus, uma visão esplendorosa. E eu quero compartilhar com você, né, dessa experiência poderosa que Ezequiel viveu. Irmãos, eu quero que você também entenda que Deus também quer conduzir a mim e a você a experiências como essa, a tempos como esse, a encontros como esse, porque isso vai nos levando a entender o propósito de Deus, aonde Ele quer nos levar, o que Ele quer de cada um de nós. Então, fique atento a cada movimento que Deus faz, né, em sua volta, em cada movimento que tem, o que Deus faz quer fazer através de você.
E Ezequiel, ele vai compartilhar conosco aqui de uma profunda, de uma poderosa, de uma grande experiência com o Senhor. 47 diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face do templo, para o oriente, porque a face do templo, a face da casa dava para o ocidente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e era um rio que eu já não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram ao mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Repita comigo. E as águas ficarão saudáveis. Repita comigo: aonde havia morte, haverá vida. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que se passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Junto a ele se encherão pescadores, de En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem neles redes, o seu peixe, segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar, grande em multidão, excessivo. Mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não fornecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Coloca as mãos sobre essa palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, porque esta é a oportunidade. Eu não sei, Pai amado, quando haverá outra, mas cabe a mim, com todo o meu temor, todo o meu amor, aproveitar essa chance que o Senhor me dá de ser o porta-voz, de pregar a Tua palavra, de ser o instrumento a qual o Senhor irá usar para transmitir aquilo que os céus têm para a terra e levar da terra o que a terra tem para os céus. Por isso, Deus, usa a minha vida com sabedoria. Espírito Santo, dá a mim direção, dá sensibilidade para ouvir a Tua voz. Pai, que o meu interior seja tomado pelo Teu poder e pela Tua glória, Senhor. Pai, eu tenho plena consciência que eu não conseguiria se não fosse o Senhor. Eu não estaria se não fosse o Senhor. Por isso, Deus poderoso, toma forma na minha alma. Toma forma no meu espírito agora, toma forma no meu coração, Senhor. Que os meus lábios sejam tocados pelas Tuas brasas vivas e que essa palavra venha revelada dos céus a nós.
porque Tu és um Deus de novidade, Pai. Tu és um Deus de um alimento novo a cada dia. Por isso, Senhor, Pai, fala conosco nessa manhã de uma forma diferente. Enche, Pai amado, esse ambiente com a Tua glória. Pai, que a essência do Teu poder ache lugar no coração de cada filho Seu que se encontra dentro desse templo, que vieram, Pai amado, para adorar o Teu nome, que vieram, Senhor, para buscar do Senhor, Pai amado, uma direção, uma palavra. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra com todas as barreiras físicas e espirituais. Pai, dá ordem aos Teus anjos nesse momento para, Pai, passear sobre esse ambiente, sobre esse lugar. Pai, comece a dissipar agora toda ação, toda manipulação, toda a estratégia do nosso adversário para nos privar desse momento, Pai amado, tão importante. Deus poderoso, que toda ação das trevas seja dissipada, Senhor. Pai, que a Tua nuvem de glória encha essa casa, que o Teu poder, Pai, ocupe lugar dentro desse ambiente, assim, Pai amado, como nos dias de Salomão, com o seu filho, ao terminar aquela poderosa obra, dobrou o joelho, buscou a Tua face, e a Tua fumaça encheu a casa de tal forma que ninguém podia entrar por elas, porque grande era o Teu poder. Pai, que seja grande o Teu poder nessa manhã aqui, Senhor, e que nós possamos mergulhar sem reservas ao centro da Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Deus poderoso, eu tenho consciência e convicção que não sou eu quem sou, é o Senhor quem é. Não sou eu quem tenho, é o Senhor quem tenho. Não sou eu quem vou, é o Senhor que me leva. Não sou eu quem entro, é o Senhor que me coloca em lugares. Mas, Pai, todavia, Senhor, Pai, o Senhor não divide a Tua glória com ninguém. Por isso importa que eu sim diminua, mas que cresça o Senhor através da minha vida, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Palavra maravilhosa, e que experiência grandiosa tem o profeta Ezequiel com o Senhor. Em um tempo adverso, um tempo difícil, um tempo de luta, porque Ezequiel estava simplesmente cativo num país chamado Babilônia. Um país pagão onde adoravam deuses estranhos, onde os alimentos eram consagrados a deuses estranhos. Mas Ezequiel, um das tribos de Judá, tinha Deus no seu coração, caminhava com Deus e era fiel a esse Deus na sua trajetória. Ezequiel não se contaminava, Ezequiel não se prostituía com outros deuses. Não estou dizendo aqui de prostituição humana, mas espiritual com outros deuses. Então Ezequiel vê graça aos olhos de Deus e recebe de Deus essa poderosa manifestação, aonde diz no versículo que ele está saindo da porta do templo e Deus o faz entrar de novo. Que engraçado isso. Talvez já tinha participado do culto naquele momento, já tinha recebido da palavra, e Deus fala: volta, Ezequiel. E Deus vai nos fazer voltar, porque Deus tem sempre algo a mais para mim e para você. Entenda isso. Deus tem sempre uma porção a mais para mim e para você. Então, no momento ao qual você ainda não se encheu, Deus vai fazer você voltar. Volta, porque a minha porção tem mais a ser derramada sobre a tua vida. Como eu estou entendendo isso, diz amém? Aleluia. Ezequiel então entende: olha, é verdade, se tem mais, eu quero. Se tem mais, eu vou buscar. Se tem mais, eu desejo. Olha que interessante, irmão. Então, o mais de Deus depende de uma ação minha e sua de querer o mais de Deus. Como eu estou entendendo isso? Deus tem mais, mas eu tenho que desejar o mais de Deus e ter uma ação para viver o mais de Deus. Ezequiel falou assim: não, mas eu já cultuei hoje. Eu falei assim: Senhor, mas eu já fui no culto das 10, por que outro culto às 17? E paz em vocês, mas está vindo outro culto às 18 horas daqui uns dias aqui, amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Está vindo outro culto às 18 horas, porque nós precisamos querer mais de Deus,
Quanto mais eu quero, mais Deus me dá. Quanto mais eu busco, mais Deus me entrega. Então Ezequiel falou assim: eu quero. Interessante que Deus falou: então volta à porta do templo. E ali Deus começa a conduzir Ezequiel a uma experiência poderosa. Ele diz assim: e depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar. Aí ele fala aqui, né? E debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o ocidente, e as águas vinham do lado direito, debaixo do altar. Irmãos, entenda algo: quando nós falamos de altar, falamos da presença de Deus, porque a presença de Deus se manifesta no altar do templo. Então, ele vai até a presença de Deus, e ali, a própria presença de Deus vai começar a conduzir Ezequiel a algumas ações. Entenda algo aqui. Primeiro ponto, eu preciso voltar, desejar mais. Segundo ponto, eu preciso estar sensível ao que Deus está me falando. Sensibilidade de ouvir a voz de Deus, mesmo em tempos desfavoráveis, não agradáveis, talvez tempos de dificuldade. Nós precisamos estar sensíveis, porque quando eu estou sensível à voz de Deus, mesmo na dificuldade, Deus vai me levar a ver coisas excelentes. Então, primeiro, desejar e voltar. Segundo, sensibilidade em ouvir. Terceiro, nós vamos ver no versículo 2 em diante que Deus vai começar o quê? Levar Ezequiel, conduzir Ezequiel, irmãos. E nós precisamos aprender e permitir Deus conduzir as nossas vidas. Não só as nossas ações como pai, como mãe, como obreiro, né? Mas nos conduzir em todos os ângulos das nossas vidas. Permitir que Deus nos conduza, ou seja, a sensibilidade me faz reconhecer a voz. E eu reconhecendo a voz, eu tenho confiança e vou permitir que ela me conduza. E aí, Ezequiel, ele vai sendo conduzido pela voz, querido. Entenda algo aqui: Deus não está se manifestando materialmente, ele está ouvindo Deus falar com ele, né? E diz aqui: e ele me levou pela porta do norte e me fez andar porta adentro. Ou seja, Ezequiel foi obedecendo a direção de Deus. Cada palavra que Deus falava, Ezequiel que obedecia. Então vamos lá: voltar, desejar, ouvir, ação e obedecer a direção de Deus, queridos. Porque nós só vamos ter experiências com Deus se nós estarmos dentro do ambiente da obediência. Olha para: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de obedecer. Olha que interessante aqui, Deus vai nos dando algumas direções necessárias para que eu e você comece a viver algo novo da parte de Deus, algo que realmente mexa com a minha, sua estrutura e vá nos firmando naquilo que é o propósito de Deus. Deus tinha um propósito aqui, irmão. Eu sempre digo que Deus não faz nada sem um propósito. Ezequiel está sendo conduzido, leva para um lado, leva para o outro, agora faz isso, faz aquilo. Ele vai simplesmente se permitindo, né, que aquela voz o conduza. Você faria isso hoje? Se eu falasse para você: faz isso, você faria? Se eu dissesse, você pegasse aqui e falasse assim: olha, ô Edinho, você vai durante a semana inteira ir até Cotia e voltar e orar. Você faria isso, Edinho, a semana inteira? De pé, andando até Cotia e voltando e orando? Ah, o senhor falou assim: não, pastora Rose, Deus mandou você durante 15 dias, à meia-noite, subir ao monte e orar, porque tem algo novo para você. Você faria isso? Sozinho? Que Ezequiel não está com ninguém aqui, irmão. Não tem ninguém ao lado dele, é ele e Deus aqui. Entenda algo: tem coisa que é Deus e você, é você e Deus.
Tem coisa que é experiências que você vai ver que ninguém vai viver com Deus, é você que vai viver com Deus. Ezequiel aqui tinha mais cativo na Babilônia, lá não tinha só ele, mas o negócio aqui era que Ezequiel tivesse essa experiência. Então tem coisas de Deus, querido, que Ele quer fazer comigo e com você. Não é comigo e com a minha esposa, não é com a Rose e o Luciano, é só com o Luciano às vezes. Então eu preciso estar sensível a isso. E na direção de Deus, eu permiti que Ele vá me conduzindo. Então diz aqui no 2: e Ele me levou pela porta do norte e me fez dar voltas por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Irmãos, você vai ver que lá em Apocalipse 22 também, do templo de Deus, começa a fluir águas. E as águas que saem do templo de Deus vão se formando em rios. E por onde os rios vão passando, ele vai mudando o cenário. Ele vai transformando o cenário, irmãos. Quando Deus nos leva por experiências como essa, é que Ele quer mudar cenários da minha e da sua vida. Ele quer transformar cenários da minha e da sua vida. 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Vamos lá? Primeiro você entra, volta para o templo. Depois ele te traz de volta para cá. Que brincadeira é essa, Senhor? Pensa eu pegar aqui o Diogo, sai do templo. Anda um pouquinho, volta para o templo. Diogo, sai do templo. Pastor, já vim 10 vezes na igreja hoje, pastor. Não é verdade? 10 vezes. O que o senhor quer com isso, pastor? Não, o que o senhor quer com isso, irmão, é obedecer a voz. O problema é que o senhor quer com isso nos priva de obedecer a voz. Quando nós não obedecemos a voz, nós não vamos viver o excelente de Deus. Entenda isso. O excelente de Deus não tem questionamento, é simplesmente você o quê? Obedecer o que Deus está falando, querido. 4, né? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelos meus joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, que me dava pelos lombos. Coisa louca. Não sei se Ezequiel sabia nadar, eu não sei nadar. Eu quando eu vou para a praia, irmão, eu entro com a água pela aqui, e já falo, Léa, cuidado para não se afogar. Aí eu vejo a Léa e o João, vai lá para o fundo, eu falo, meu Deus, começo a gritar, eu grito mesmo, sai, volta para cá, não volta mais, faz ou não faz isso, meu amor? Eu faço isso, fico até com vergonha, porque eu entro na água, irmão, né, por eu ter 1,80 m e alguma coisinha, só que eu não sei nadar. Então a onda vem, começa a bater, né, e a onda vai puxando, quando vai puxando assim, eu já fico louco, opa, peraí, eu venho para cá assim, ó. Aí quando eu vou na praia, começa a bater, eu falo assim, meu Deus do céu, aí eu dou uns pulinhos já assim, ó. Não se afogar, irmão. Só que a Léa e o João, ela entra para dentro da água. Eu começo a gritar lá da areia. Ei, pode voltar. Volta os dois, irmão. Porque a gente ouve falar tanta coisa da praia, né, irmão? E quem não sabe nadar, né? Sabe que o medo, às vezes, ele é bom, viu? O medo nem sempre é prejudicial, às vezes é bom. Né? Porque, às vezes, a gente quer ser um pouco destemido demais e acaba abusando, né? Então eu grito, volta, senão amanhã nós não voltamos mais para a praia. Ponto. Aí, né, enfim, eles não obedecem, mas continuam lá, né? E aí eu disfarço, né? Você não vai entrar na água, não. Quero pegar um bronze na areia, só na areia ali. Na verdade eu tenho medo, né, irmão? Porque que negócio começa a bater e vai caber aquelas ondas fortes, né? E tem hora que vai jogando, aquela areia vai puxando a gente para dentro assim, né? Eu falei, esse negócio está muito forte hoje, né? Eu vou disfarçando. Eu tô com o João, João, fica perto de mim aqui, João. Faz ou não faz com o João isso? O João desse tamanho não, fica aqui perto do pai. Pai, para de besteira. Aqui, João, senão... E nós brigamos, irmão. Que eu tenho medo do João ir lá para o fundão, né? Mas Ezequiel está sendo conduzido. Ele está tendo a sensibilidade, olha que interessante, de permitir Deus o conduzir. Há um segredo para você. Tenha a sensibilidade de permitir Deus conduzir você pelo caminho, querido. Ele está levando Ezequiel por um caminho. Está levando Ezequiel para novas experiências.
Deus é um Deus de coisas novas na minha e na sua vida, de novas experiências na minha vida espiritual, na sua vida espiritual, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, irmãos. Deus é um Deus que não é repetitivo. Todo dia Ele tem coisa nova para mim, para você viver. Entenda isso. Apenas se abra para esse novo de Deus. Amém? No 5. Mediu outro 1000 côvados, já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que vinham passar a nado. Rio pelo qual não se podia o quê? Passar. Aqui tem um obstáculo aqui, sim ou não? Ezequiel falou assim, aqui já não dá para passar. Imagina, o Nilton é lá da Bahia, que eu sei, né, Nilton? É baiano. Então ele conhece o Rio São Francisco, né? A dimensão do Rio São Francisco. É possível atravessar nado ali? Pela extensão, dimensão, comprimento e largura? Não tô, eu como manjo um pouquinho de geografia, essas coisas, eu sei que é muito grande, é amplo, é largo, né? Então você não consegue atravessar a nado ali. Quiser dizer assim, ó, esse rio não dá para atravessar nada, Senhor. Homem nenhum consegue atravessar nada nisso aqui, mas tem um Deus que pode fazer você atravessar esse rio. Tem um Deus que pode fazer você atravessar esse rio. E nós vamos ver que a mão que leva Ezequiel para essa experiência é a mão que traz Ezequiel em segurança. Diga assim, a mão de Deus me leva para viver experiências, mas me traz em segurança. Sabe para onde? Para o refúgio dos braços dele, querido. Deus é um Deus que nos leva, mas é um Deus que cuida e traz de volta. O que Ele quer é que nós aprendamos a depender, a confiar e a deixar Ele fazer a obra que Ele quer na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém? Irmãos, entenda algo que eu vou dizer. Entenda algo que, pastor, por que o senhor está pedindo um amém mais forte? Pergunta para mim. Está sendo filmado. Posso ouvir um amém? Ó, glória! No 6 diz assim, e me disse, visto isso, filho do homem? Ele faz uma pergunta. Viste isso, ó filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância. Diga assim, Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que me dá mais daquilo que eu necessito. Deus é um Deus de produtividade, irmão. Ele faz gerar infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele tem poder para isso. Até então, quando ele começa aí, não tinha nada no rio. Mas quando ele volta, Deus já havia mudado algo. Ei, entenda algo. Cada dia que você vem para cá, quando você volta, Deus muda algo na tua história, na tua casa e na tua família. Cada vez que você vem nessa presença, que você mergulha nesse rio, Deus muda algo ao seu redor e na sua vida. Não fica do mesmo jeito, você não sai daqui do mesmo jeito, você volta diferente, você volta trabalhado, restaurado, você volta fortalecido pelo poder dessa palavra. Então quando você volta para a margem do rio, você não volta mais do mesmo jeito. Deus já fez algo, Deus já está fazendo algo na sua vida esta manhã aqui. 6. Então me disse, estas águas saem para a região do Oriente, e desce a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão. Diga assim, Deus é um Deus que tem poder de transformação. Você crê nisso ou não? Quem crê nisso? Você quer ver o poder de transformação de Deus aqui na igreja? Quer ver ou não? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. O que já mudou nela? Já mudou alguma coisa. Sim ou não? Você não está no rio? Deus tem poder de transformação. Você não sai daqui do mesmo jeito. Você não sai com o mesmo pensamento. Você não sai com o mesmo sentimento dessa casa, irmão.
Você não sai como você entrou aqui dentro. Você entrou, quando você sai diferente. Então, Deus tem poder de transformação. Só que aquilo que era má se transforma em bom. O que não era saudável se torna o quê? Saudável. Sabe quando você tem aqui um pensamento ruim, pensamento péssimo, está lá embaixo, está, né, assim, sem expectativa nenhuma, você sai daqui e diz, nossa, depois daquela palavra que Deus falou comigo, eu estou pensando de outro jeito. É assim ou não é? Você sai com mais força, mais destemido, não é verdade? A Rose vai dizer assim, persegui meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de tê-los Você sai assim daqui, porque o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. Irmãos, eu entrei aqui só o bagaço da laranja, só o cipó fininho, e já estou me fortalecendo de novo. Daqui a pouco tem mais, ó. É assim que Deus faz. Ele vai nos conduzindo a uma poderosa transformação. Aquilo que era ruim, ele transforma em bom. Aquilo que não tinha saúde, ele gera saúde. Eu estou falando de coisa espiritual aqui, entenda isso, irmão. Ezequiel vai se permitindo ter essa o que? Experiência. Interessante, né, irmão? Entenda algo. Deus está disposto a fazer. Se você desejar, se você querer, se você permitir. Às vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus. Nós não permitimos Deus nos conduzir a patamares como esse. Ficamos presos naquilo que é a nossa lógica humana, o nosso raciocínio humano, e não permitimos Deus nos conduzir. A palavra diz que quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, nós devemos confiar nele, querido. É confiar. Sabe, não precisa abrir não, mas Mateus capítulo 14, tem um pescador chamado Pedro. Pescador chamado Pedro, que andava com Cristo para cima e para baixo. Se tornou discípulo, de pescador se tornou discípulo. E um dia, pastor Elias, Jesus está fazendo um grande congresso de cura e de libertação. Tinha uma multidão ali, ele curando, restaurando, libertando. E chegou à tarde, estava ensinando também, ele pregava, ele ensinava. Chegou à tarde e falou assim, olha, atravessa para o outro lado aí. Eu vou terminar aqui, a senha, tinha mais de 1.100 aquele dia, pastor. 1.100, já estava na 985. Estava terminando a senha do dia. Mas vocês vão para o outro lado e eu encontro vocês lá depois. Vai vocês lancharem, depois eu vou tomar meu lanche, porque assim, o pastor sempre toma um lanche depois, né, irmã? Quando sobra, né? Então, né, Dinho? E eles foram. Só que no meio do caminho, algo aconteceu diferente. O mar fica revolto. A coisa fica feia. E à noite, irmãos, à noite, eles olham do barco e veem uma sombra andando sobre as águas. E sabe o que eles dizem? Ó, é um fantasma. E crente é assim, é ou não é? Quando vê alguma coisa já pensa o pior, já pensa, é um fantasma. Porque a falta de intimidade não nos permite conhecer, querido. Porque se andavam com Cristo só de ver o formato do corpo, não, é o mestre. E olha que interessante, Jesus falou assim, ei, não temas, sou eu. Aí Pedro indaga, que Pedro gostava de indagar, né? Pedro, nossa, é igual o Diogo, gosta de indagar. Pergunta, por quê, pastor? É isso, é Pedro, por quê, pastor? Pastor, tira essa dúvida para mim, é isso mesmo? Né? E o Felipe está no mesmo caminho também, indagão. Brincadeira, viu, irmãos? Fica bravo comigo, não. Brincadeira, gente. Né? Mas Pedro indaga, ele questiona. Que sombra é essa? Jesus fala, é um fantasma. Ele fala, não. Jesus fala, não temas, sou eu.
E aí ele indaga, Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu vá por sobre as águas. Agora pensa, o mar estava bravo, onda de 3, 4, 5, 6 metros. Eu vou perguntar para você, Wanda, serva boa e fiel, ungida de Deus, está lá o pastor Gilberto andando sobre as águas lá, aquele terno bonito meu, aquele azul que eu venho, já viu? Onda brava, você está no barco, você, a Leia, a Rose, né? A Elis gritando, Senhor, salva-nos. A Elis grita. Aí a Wanda, como gosta de, né? Pastor, se é tu mesmo, faça com que eu vá por sobre as águas. Você viria, Wanda? Fala, vem, você viria? Será que viria? Vou perguntar para a Giovaninha, né? Está lá, conhece o pastor Gilberto, eu nem pequeno com o pastor Gilberto, né? Aí, mandei ela, Graziele, mandei o noivo, tudo. Vá para o outro lado que eu já estou indo lá. Deixa eu despedir a multidão aqui. Eu tenho que aconselhar o Nilton, a esposa, a Rita. E no meio do mar fica revolto. Aí, a Gigi fala assim, mãe, é um fantasma. Aí a Graça, não. Aí a Giovana, pastor, isso é tu mesmo. Faça que eu vá sobre as águas. A grita, vem. Você viria uma onda brava, um mar revolto, irmão. O barco perdendo o controle, você teria essa fé, essa convicção, essa coragem de não reconhecer, mas ouvir a voz e pela voz ter uma ação de fé de andar por sobre as águas? A fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quem estava dando a palavra ali para ver? O próprio Deus, Jesus Cristo. Vem. Irmão, eu gosto de Pedro. Pedro, ele era ousado, irmão. Pedro, ele era xarope, mas ele era ousado. Ele corta a orelha do soldado. Nossa. Você sabe que Pedro ficou meio triste com Jesus, né? Sabe disso, né? Ficou triste. Porque Jesus curou a sogra dele. Ficou triste com Jesus. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Olha que o Senhor, o que fizesse, Jesus? Oh Deus, irmãos, mas olha que coisa linda. Eu estou falando de conhecer, de ter sensibilidade, ouvir a voz e ter uma ação para ter experiências. Irmãos, eu não vi na Bíblia outra pessoa fora Jesus e Pedro que andou sobre as águas. Pode ler a Bíblia inteirinha, você não vai ver outra pessoa, somente Pedro e Jesus andou sobre as águas. Então são coisas que é única e que nós não podemos perder a oportunidade. Olha aí, irmão, você não vai ver mais ninguém andando sobre as águas fora esses dois. Aí no 9 diz assim, e toda criatura vivente que vive em enxame viverá, por onde quer que passe este rio. Queridos, ele está falando de enxame de vida, viverá, está falando de vida. Por onde passa esse rio, haverá vida. E vida não está só no contexto de vida humana, de estar vivo, mas de saúde na família, prosperidade na família, paz na família, alegria na família, diálogo na família, uma família guardada. A vida que Deus fala é essa aqui, irmão, uma família protegida por essas águas, aonde a pestilência não vai entrar, mas a paz vai estar lá, a harmonia vai estar lá, o diálogo vai estar lá, a alegria vai estar lá, porque a vida aqui é essa. E haverá, é o 9, né?
Toda criatura vivente que vive em chama viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem as águas tomarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aqui tem uma promessa, uma profecia. Está dizendo, tudo viverá por onde passar, este é uma profecia. Onde havia falência, não vai ter mais. Princípio de divórcio, não vai ter mais. Não vai ter. Falta de emprego, não vai ter mais. Falta de rosquinha de coco, não vai. Posso ouvir um amém? Falta de rosquinha de coco, não vai. Assim, eu vou falar, não vai, você fala, não vai ter mais, tá bom? Vamos lá. Falta de rosquinha de coco, não vai. Quem vai trazer? Posso ouvir um amém? Mas tem uma que não tem açúcar, irmão. Já pesquisei, tá? Eu já fiz a pesquisa, antes de trazer o pedido, eu fiz a pesquisa. Vem comigo aqui, irmão. Ô bênção. Versículo 10. Junto a ele se achegarão pescadores. Se achegarão, irmão. Olha que coisa linda. Aonde a vida, aonde há produtividade, aonde há a presença, as pessoas se achegam. Então as pessoas vão se achegar a você, sabe por quê? Deus vai fazer de você um refletor, um espelho da glória dele manifesta na sua vida. Pensa o Felipe passando na praça, orando, ora por mim aqui, vai chegar você, ora por mim. Aí você vai pegar aquele quepá de rabino, né? Você, aquela barba assim de judeu. Você vai pôr a mão em frente à farmácia, né? A farmácia, ali bem no centro, perto da praça, né? Jesus te cura. Jesus te salva. Aí outro vai, olha, tem algo nele, eu quero também. Você chegar. Posso ouvir um amém, Felipe? Olha, problema na família, Deus está restaurando. Aí o outro viu, vai chegar, olha, vai chegar, vem, dois, está vendo? Deus está usando ele, vamos se aproximar dele. Porque, irmão, aonde tem vida, as pessoas se achegam. Aonde tem suprimento, as pessoas se achegam. E nós somos a imagem desse Deus Todo-Poderoso. Há uma essência em mim, uma porção em mim. Há uma essência em você, uma porção em você. As pessoas vão se achegar em nós por causa da glória de Deus que se manifesta em nós, querido. Aleluias. Eu li o 10, né? Vou voltar nele. Junto a ele se acharão pescadores desde Engedi, em Englaim, e haverá lugar para se estenderem as redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Coloque suas mãos assim, assim. Haverá peixe em multidão excessiva. Suprimento. Toma posse. Suprimento. Deus está colocando nas suas mãos, além daquilo que você precisa, vou até falar que financeiramente, além daquilo que você busca, vai ser excessiva. E diz mais aqui, além de excessiva, meu irmão está dizendo que, só voltar aqui, em multidão e excessivo, é bastante. O segredo, permaneça na fé, permaneça orando, permaneça crendo, não, em algum momento questione, Deus num momento determinado e na hora certa vai fazer isso para você. Aquieta o teu coração, descansa a tua alma. Sabe por quê, irmão? Quem está falando aqui, quem está falando para você a palavra, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. E se ele mandou entregar isso, é porque ele vai fazer na tua vida. Posso ouvir um amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso?
Estou quase terminando. Eu vou para o versículo de número 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não vai faltar no teu celeiro. Os 4 cantos da tua casa será suprido de toda necessidade de alimento. Irmãos, sabe o que eu estou vendo já, pastora? Danoninho. Já estou vendo Danone. Moranguinho. Danone, vai ser suprido, irmão. Não faltará alimento. É a palavra que está falando para mim, para você. De um lado ou do outro, sabe? De um lado vai ter biscoito de polvilho. Do outro lado, a geladeira cheia, irmão. Ele, Danoninho. Ai. Chega, molhou o beiço do pastor. Oh, glória. E agora eu estou gostando de limoneta. Vai ter limoneta também. De 1 litro, limoneta. Estudando e tomando limoneta. Orando e tomando limoneta. Olha, vai ser limoneta oração. Tudo junto, irmão. Está dizendo aqui que não vai faltar alimento de um lado e do outro. Sabe o que é isso, irmão? Você serve a um Deus supridor. Você serve a um Deus que no deserto da vida Ele está ao teu lado. É cordonize? Está aqui. É o maná? Está aqui. É pão? Está aqui. Precisa de calor? Está aqui. Refrigério? Está aqui. Ele é Emanuel, o Deus que está com Ezequiel. Ele é o Deus Emanuel, que no deserto, na caminhada da vida, Ele está trilhando a mim, trilhando a você. Sabe por que eu amo Deus? Não é porque Ele pode me dar um monte de coisa. Não é por isso. É porque eu tenho convicção no meu coração que Ele nunca vai me abandonar em momento nenhum da minha vida. Não vai. Sabe por quê, irmão? Até aqui Ele nunca me abandonou. Nos momentos mais difíceis da minha alma, de conflito, de batalha, de guerra, Ele trazia o refrigério. Quando o meu coração estava dolorido, machucado, angustiado, Ele trazia paz. Quando eu estava triste, Ele vinha com alegria. Ele nunca me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu sempre falava, eu clamo e Ele me ouve, eu clamo e Ele me ouve. Por isso, meu irmão, eu tenho convicção, eu nunca vou perdê-lo do meu caminho. Ainda que todos me abandonem, Ele diz, eu não te abandono. E eu creio nessa palavra, Fábio. Eu creio. Eu sempre digo para a pastora, nós somos o farol. Nós somos a ponte. Nós somos o abrigo. Farol, instrumento de luz e direção. Ponte, lugar de passagem. Abrigo não é casa, não é permanente, é por um tempo. Como um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Abrigo não é permanente, é temporário, querido. Você já viu alguém ir para um abrigo e ficar a vida inteira? Não. Né? Você vê esse pessoal que mora lá em São Paulo, que mora nos abrigos, é um tempo, você dorme e vai embora, dorme e vai embora. Eu entendo que pessoas passarão na minha vida, mas Jesus permanecerá. Ele permanecerá, porque é uma palavra, eu não abrirei mão de você. Que coisa linda. Isso me dá uma força, pastor. Isso me traz um regozijo no meu interior, sabendo que Deus, Ele não vai desistir de mim em momento algum. Amém? Ainda no 12, junto ao rio, as ribanceiras de um lado e o outro nascerá toda sorte de árvore que dá fruto de se comer.
não fenecerá a sua folha, e nem faltará, aqui quer dizer, não murchará a sua folha, e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Irmãos, aqui tem uma conexão aqui. Entenda que tem uma conexão. Isso aqui só está gerando porque a fonte geradora é Deus. Então nós não geramos nada, querido. Isso está acontecendo, que tudo está saindo da onde? Do santuário, da presença de Deus. Lembra como Jesus fala em João 4 para aquela mulher samaritana? Se tu soubesse com quem falas, tu me pedirias, e eu lhe daria a água da vida. Sabe quem é a fonte? Jesus. Ele é a água da vida. É dele que vem o suprimento. Está dizendo que não vai faltar. Então tem que haver uma conexão. Nós e ele. Ele e nós. Tem que haver uma busca, nós e ele e nós. Tem que haver uma entrega, nós, ele e nós. Um alinhamento, nós e ele e nós, querido. Aí diz assim: o fruto servirá de alimento, e as suas folhas tem cura. E as suas folhas de remédio. Sabe o que está dizendo aqui, irmão? Ele é a cura das suas feridas. Ele é a cura das suas machucaduras. É só nele. É só nele, não tem em outro lugar. Não tem, você pode buscar em psicólogo, tudo que você vai buscar, só nele tem cura. Cura para a alma, cura para o coração. Ele é a cura. Sabe, eu estava lendo um livro que está dizendo como título: Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Vá nele. Vá nele, meu irmão. Vá nele. Tem cura para o teu espírito. Tem cura para a tua alma. Ele tem resposta àquilo que você precisa. O que eu preciso para isso? Entregue os seus caminhos a ele. E o mais, pastor? Deixa ele resolver. Não se intrometa mais. Não meta mais as mãos, deixa ele fazer. Os que confiam no Senhor são como os montes não se abalam. Lembra, irmão, quando Jó, ele perde 10 filhos de uma vez só, lembra disso? Parece que tudo aconteceu num dia só na vida de Jó, né? Mas não é, ali tem frases ali, viu? Mas tudo acontece em um tempo. De uma vez só vem uma cachoeira de notícias ruins para Jó. E para piorar, Jó fica enfermo. Só que algo me chamou a atenção. Jó ficou enfermo de físico, mas não de alma. Em nenhum momento ele fica enfermo de alma. Tanto que ele não questiona assim Deus, ele questiona o nascimento dele, mas Deus não. Em um determinado momento a mulher de Jó fala: Jó, olha a tua situação. Você nasceu para isso, Jó? Você nasceu para viver nessa situação? E ela diz uma frase, irmão, acho que sem pensar, sem raciocinar. Ela propõe algo: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele responde: oh, insensata mulher, nu eu vim, nu eu vou voltar. O meu Redentor, ele vive. Irmãos, quando você está conectado na videira, quando você está sendo alimentado pela seiva da árvore, nada tira você do propósito e nada abala a sua estrutura. Você permanece firme, confiante, esperando, como Davi diz: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe o que ele fala aqui? Porque tu
estás comigo. Então, meu irmão, fique de pé. Sabe, pastor Fábio, esse homem fez um convite. Ezequiel, eu tenho algo novo para fazer na tua vida, Ezequiel. Ezequiel quer levar você a ter uma experiência poderosa comigo. Ele faz o convite. Você permite, Ezequiel? Você quer isso, Ezequiel? Você quer viver coisas novas na minha presença, Ezequiel? Ezequiel não pensou duas vezes. Ele foi dando passos. Foi dando passos. Irmãos, eu entendo que aquela experiência fortaleceu a fé de Ezequiel, porque ele estava na Babilônia lá. Aquela experiência renovou a esperança de Ezequiel. Aquela experiência levou Ezequiel a entender que Deus ainda estava com ele e trabalhando em favor dele. E ele quis, eu quero essa novidade. Sabe, irmãos, só anda sobre as águas quem tem, primeiro, ousadia. Só anda sobre as águas, segundo, quem permite. E só anda sobre as águas quem dá um passo de fé. E eu não sei como está a tua caminhada, irmão. Não sei como está a tua família, o teu ministério, se parou, se já não está mais com aquela alegria de fazer, aquela força de fazer. Mas Ezequiel voltou dessa experiência renovado. Renovado. Sabe o que Deus pergunta nessa manhã aqui? Quem quer ter experiência com Ele aqui? Se você quer, vem à frente, eu quero orar com você. Eu quero derramar um renovo sobre a tua vida nessa manhã. O mesmo Deus está me renovando nesse altar aqui nessa manhã, que eu tenho mais coisas pela frente. Mas o mesmo Deus está me renovando nessa manhã, quer renovar você. Sabe por quê, querido? Às vezes nós vamos caminhando com Deus, às vezes, olha aqui para mim, e parece que tudo vai ficando normal, nada novo acontece, não é verdade? Parece que nada novo acontece, né, Rita? Fica a mesma coisa, a mesmice, né? Parece que, é verdade, hoje eu fui para a igreja, amanhã eu voltei da igreja e tal dia, mas nada novo acontece. Mas aquele dia, Deus queria levar Ezequiel a viver coisas novas. Uma nova experiência, Gustavo. Sabe, não mais de sentar no banco e assistir um culto aos domingos, mas de ouvir Deus falar. Sabe, Rita, para mim, olha aqui, de sentir Deus pegar nas mãos, dizer assim, não para mais, vem comigo. Olha, Rita, tem esse trajeto, vem comigo. Sabe, queridos, é isso que Deus tem feito comigo nesses dias. É isso que eu tenho vivido nesses dias, experiências magníficas com Deus. Sabe, Felipe, isso tem me dado tanto ânimo, tanta força, que eu falo, não vou parar, não vou parar. Sabe, queridos, quando nós nos deixamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus, nós saímos desse ambiente natural, querido, e Deus nos leva a viver coisas loucas. É só se permitir. É só se permitir. Sabe, para você que parou, para você que não tem vivido coisas novas, aliás, está virando rotina o culto seu ao Senhor,
E você que está se sentindo cansado, Deus vai te renovar essa manhã aqui. Pastores, pega o óleo da unção para mim. Oh, aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Faz de conta que não tem ninguém aqui nesse ambiente. Não tem ninguém. Faz de conta que não tem ninguém aqui. Agora tenha sensibilidade. Você vai ouvir Deus chamando você. Vem. Ele vai chamar você pelo teu nome agora. Vem. Tenha essa sensibilidade. Outra sensibilidade. Ele vai tocar as tuas mãos agora. E você vai ouvir essa voz dizendo: vem, vem, vem. E você espiritualmente, entenda isso. Você vai sentir o Espírito de Deus te levando. Nós vamos colocar as mãos sobre você e você vai sentir isso. Você vai sentir isso. Vamos adorar a Deus. Nunca mais, nunca mais. Vai sentindo a presença de Deus, você aí, meu querido. Lembra, Ezequiel, ele simplesmente se deixou ser levado. A alma de Ezequiel, irmão, simplesmente se entregou àquilo que Deus estava falando com ele. Oh, em nome de Jesus. Nunca mais, nunca mais. Vai recebendo o novo de Deus aí. Vai sentindo a presença de Deus aí. Vai sentindo as mãos de Deus tocando você. Vai sentindo o Espírito Santo de Deus tocando você. Ele vai te levar rio adentro. Ele vai te levar rio adentro. Não tenha medo de pisar nas águas, não. Não tenha medo de pisar nas águas. As mãos que vão te levar sobre as águas vão trazer você em segurança. Simplesmente se permita ser levado pelas mãos de Deus. A força, a autoridade, a unção, a renovo. Simplesmente vá. Permita o Espírito Santo levar você. Vai indo com Ele. Oh, Espírito Santo. Sinta a presença de Deus. Não haverá mais noite ali. Não haverá. É a presença dele, meu querido. Simplesmente a presença de Deus. Vai mergulhando nessas águas profundas. Vai entrando o rio ao dentro, meu irmão. Sinta o Espírito Santo Deus levando você. Sinta o Espírito Santo levando você para essa experiência. Vai tirando as barreiras. Vai tirando os conflitos da alma. Deixa essa mão tocar você nesse momento. Deixa essa mão conduzir você. Oh, xalababá, sumerrébias. Lehei, xalabá, suire canta. Gemanou, xadagá, suire rebesu. É o Espírito fluindo, meu irmão. É o Espírito fluindo em você. Veja só o rio. Sinta só a mão. E vai entrando o rio adentro, irmão. Vai entrando o rio adentro. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Além do rio azul.
Aleluia. Aleluia. Como um cristão, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em que não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em Oh, glória. Aleluia. Posso fazer uma pergunta para você? Posso? Você vai entrar no rio? Vai entrar no rio ou não? Você vai se permitir ser conduzido a esse rio? Escuta o que eu vou dizer aqui. Essa semana, pessoas terão experiências fortíssimas com o Senhor. Experiências fortíssimas. Aleluia. Sabe que Deus me fala aqui de pessoas que não sonhavam mais vão sonhar. Sabe que Deus me mostra que pessoas que amassaram projetos, eu vou dizer desamassa. Pega o papel de novo e desamassa, porque você vai viver. Você vai viver. Porque é isso que Deus vai fazer. Sabe que Isaías fala no capítulo 6. Ele diz algo assim, pastor Fábio: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E sabe o que ele diz, Neia? Num alto e supremo trono. E aí Diogo ele questiona, ele fala assim: mas ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei. Pessoas terão visão do trono de Deus aqui. Permita o seu coração, meu irmão, desejar isso. Volte à essência desse relacionamento com Deus. O que tem nos distanciado desse relacionamento com Deus? Fala para mim. O que tem nos distanciado desse relacionamento com Deus? Talvez é o momento de voltar, sabe, queridos? Chorar ali, né, Felipe? Sabe, quando você caía no chão, falava: Senhor, só o Senhor agora, sabe, né?
talvez é o momento de voltar. Não que vocês não estejam, mas de uma forma mais profunda nisso. Está entendendo, Felipe? Porque você teve experiências lindas com Deus, só que elas não podem parar por aquele momento, tem que continuar. Lembra aquela essência do começo? Está entendendo isso? Oh meu Deus, eu amo vocês demais. Tristeza e dor nunca mais, nunca mais. morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, Nunca mais. Posso pedir algo para você? Posso? Antes de terminar esse culto, vá até alguém e diz assim: vamos entrar nesse rio comigo? Sai do teu lugar, pergunta: vamos entrar nesse rio comigo? Vai, sai do teu lugar, chama essa pessoa, fala: vamos entrar nesse rio comigo? Vamos entrar nesse rio juntos. Aleluia, aleluia. Vamos juntos entrar nesse rio para viver essa experiência linda com Deus. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. É tempo de entrar no rio. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Amém? Oh, glória. Entre nesse rio da vida. Vá na força do Senhor teu Deus, querido. Vá para uma semana de experiências profundas e fortes com Deus. As portas jamais se fecharão. Você pode dar um aplauso bem lindo ao Senhor? Pode? Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Minha ministra Graziele, vem dar bênção apostólica aqui, vem. Aleluia. Vem aqui, filha. Oh, Deus. Oh, Jesus. Deixa a mão de Deus levar você por essas águas. Ela quem leva, ela quem traz, graça.
Sabe por quê, Juju? Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Sabe que eu vejo que o vaso nunca fica sem óleo. Deus nunca seca o vaso, sempre Ele coloca azeite. Mesmo nos momentos mais difíceis, a essência de Deus nunca falta em nós, Deus. Sabe o que tem mantido você de pé? Essa essência, essa presença. Sabe que louvor tem gastado a minha vida no teu altar, ouviu? E Deus faz isso, querido. Existe lugar melhor para você estar? Não. Nós já vamos terminar esse culto aqui. Mas sai daqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu vou me permitir o Senhor me levar por esses rios, que eu tenho certeza que no Senhor eu tenho segurança, e o Senhor me trará de volta. Amém? Conseguiram aí, João? Peguei vocês de surpresa, né? Mas tudo bem, eu vou dar bênção, depois vocês cantam para terminar. Coloca as mãos na posição de receber. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado por cada filho seu que entrou nessa casa. Pai, nos leve em paz, nos leve em segurança para uma semana de experiência, de uma poderosa visitação contigo. Nos leva para viver a profundidade da tua presença e da tua palavra em nós. Nos leva para um tempo de excelência, de crescimento, de avivamento, de poder de Deus. Nos leva para viver esse renovo, Pai. Pai, como servo e sacerdote, eu quero, Pai, te agradecer por tudo que nós vivemos aqui nessa manhã e que vamos viver nessa semana. Vai na paz, vai na graça. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa presença. Como servo e sacerdote, eu quero te abençoar. Vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós, com o coração rendido, gratos a Deus, com alegria, numa só voz, vamos dizer...